Você já se envolveu mais com a doutrina espírita do que imagina. Porque todos os dias, milhares de obras de ficção usam conceitos da doutrina para apimentar histórias. E tu nem fica sabendo disso. Mas hoje eu vou te falar tudo a respeito das semelhanças entre a doutrina espírita e ficção espírita. Então, vem comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro Branco, sou escritor, roteirista, professor e autor do livro Uma Colheita de Inverno. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre o que é ficção espírita e as diferenças que existem entre ficção espírita e espiritismo. E eu vou deixar o vídeo linkado aqui no izinho, aqui em cima, e nos comentários e na descrição também. Aí depois que vocês terminarem esse, vocês podem assistir aquele. A verdade é que existem muitas obras de ficção que usam os conceitos da doutrina espírita para apimentar as histórias. E um dos melhores exemplos que a gente pode citar aqui no Brasil é a novela. Muitas novelas da Globo já usaram elementos da doutrina para apimentar, para deixar a história mais interessante, para causar um ar de mistério. E tem outras que são descaradamente espíritas, que foram escritas para serem consideradas novelas sobre o espiritismo. Uma que a gente pode citar, meio antiguinha já, se chama A Viagem, que foi ao ar em 1994. E uma mais recente, que provavelmente muitos de vocês lembram, chama Além do Tempo, que estava indo ao ar em 2016. Essas duas novelas traziam muitos conceitos da doutrina espírita, ensinavam sobre o espiritismo, mas tudo de uma forma muito leve, pincelada com ficção, misturando elementos de fantasia. Às vezes não eram doutrinariamente corretos, mas traziam muitos conceitos que são importantes. E faziam pessoas que não tinham nada a ver com o espiritismo conhecer um pouquinho mais da doutrina sem nem saberem, o que é muito legal. Muitas obras usam conceitos da doutrina espírita sem nem saber que estão fazendo isso. Como, por exemplo, quando falam da existência da vida após a morte, ou da lei de causa e efeito, que muitas pessoas chamam de karma também. Isso acontece porque tem muitos conceitos da doutrina espírita que são super parecidos ou idênticos a de outras religiões espiritualistas. E muitos desses conceitos espiritualistas fazem parte do dia a dia das pessoas aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, naturalmente, essas pessoas, quando vão criar histórias, às vezes acabam inserindo parte desses conceitos como um elemento narrativo e sem funções religiosas. Por exemplo, tem vários jogos de videogame, desenhos animados, animes japoneses que falam sobre energias, poder oculto, poder de combate, poder de luta, essas coisas assim. Quem assistia Dragon Ball, por exemplo, provavelmente lembra daquela luz que saía quando os guerreiros se concentravam, gritavam, lutavam com os inimigos. E por mais que não seja exatamente a mesma coisa, é um conceito muito próximo do que é o Qi na cultura tradicional chinesa, que na verdade é uma energia cósmica que permeia todo o universo. Quem estuda o espiritismo já deve ter sacado que isso parece com duas coisas que Allan Kardec trouxe no Livro dos Espíritos, que é o fluido cósmico universal e o fluido vital. Respectivamente, o fluido cósmico universal é a base de toda a matéria do universo, e o fluido vital é a energia que anima todos os corpos encarnados. E aí a gente consegue fazer uma certa associação, tanto com o conceito de Qi da cultura chinesa, quanto com as luzinhas de Dragon Ball. Quer mais um exemplo? Então vamos falar sobre Avatar. Aquele da setinha na cabeça, não os caras azuis, tá? No desenho, o Avatar é o guia espiritual do mundo, e ele reencarna sempre em corpos diferentes e em tribos diferentes para guiar o mundo para um equilíbrio perfeito. E o conceito de reencarnação não é novidade no mundo e nem nasceu com o espiritismo, já que ele já era discutido em religiões super antiquíssimas como o hinduísmo e o budismo, e deu bastante o que falar lá na Grécia Antiga. Um beijo, Sócrates! Para Allan Kardec e os espíritos que ditaram as obras básicas, a reencarnação é um princípio fundamental para entender o espiritismo, por isso que é um dos pilares da doutrina. Então, quando a gente assiste Avatar, que fala de maneira tão explícita sobre reencarnação, mesmo pincelado com ficção, é a gente também estudando um pedacinho muito importante da doutrina. E só para citar mais um exemplo, eu queria falar de uma das minhas séries favoritas, que é The Good Place. Nessa série, mesmo que sem querer, se fala muito sobre o espiritismo. Principalmente quando a série questiona todo esse sistema rígido de céu e inferno para onde as pessoas vão, que muitas religiões tradicionais pregam. E eu não quero dar spoiler para ninguém, então eu vou parar de falar agora. Só tem uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar, que
que se vocês não se inscreveram no meu canal ainda, não sabem o que estão perdendo. Considerem se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas discussões filosóficas que a gente vem tendo aqui, que estão ficando cada vez mais legais. Se vocês gostam dos vídeos que eu tô fazendo aqui para vocês, considerem clicar no sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E um espiritinho me contou que logo vão sair alguns vídeos fazendo análises de filmes da Pixar. Será que isso é verdade? E claro que deixando um joinha aqui nesse vídeo, vocês estão me dando uma força incrível que eu não consigo nem descrever. Então, muito obrigado para todo mundo que anda me ajudando aqui nos vídeos, aqui no canal e me dando uma super força nas redes sociais também. Então agora a gente vai fazer uma dobradinha com o último vídeo e falar sobre Uma Colheita de Inverno mais uma vez, que é o livro de ficção espírita que eu escrevi e lancei na Bienal do Rio de Janeiro em 2019. Da última vez a gente usou a colheita para destrinchar 5 diferenças entre a ficção espírita e o espiritismo. E agora a gente vai fazer o contrário. Então vem comigo analisar 5 coisas em comum entre o espiritismo e a ficção espírita. Todos somos espíritos imortais. Quer dizer que a gente foi criado um dia, mas nunca vai ter fim. E a nossa jornada é uma eterna busca por conhecimento e por esclarecimento. Logo, é óbvio que essa nossa vida carnal, essa nossa vida física, ela não pode ser o fim de tudo. O nosso corpo morre, mas a gente segue adiante. Nós voltamos para o lugar de onde a gente veio, que é essa dimensão espiritual e muito menos bruta. E desse outro mundo você já deve estar careca de saber, porque ele já foi representado muitas vezes em filmes, séries, animes e jogos, etc. Aqui na nossa cultura ocidental é normal que as palavras que a gente usa para definir o mundo espiritual sejam oriundas da cultura cristã. Então a gente vai ver palavras como inferno, purgatório, limbo, céu, paraíso e etc. Mas em culturas orientais, como a japonesa, por exemplo, a gente vê conceitos muito menos radicais. E o mundo espiritual não é assim tão dividido entre malvadinhos para um lado e bonzinhos para o outro e pronto. A coisa é mais neutra e às vezes até mais organizada. De qualquer maneira, o espiritismo diz que quando a gente desencarna, nós somos atraídos a regiões espirituais de acordo com a nossa sintonia de pensamentos. E alguns espíritos acabam ficando pela Terra porque estão muito apegados à matéria. Em Uma Colheita de Inverno, o fato dos espíritos estarem presos à Terra é o que move a ação do protagonista. O Chris usa a mediunidade dele para ouvir os espíritos que estão aqui, descobre uma maneira de ajudar eles e os faz seguir adiante. E essa premissa de existir vida após a morte é essencial para o espiritismo, né? Porque se não existisse vida depois da morte, não tinha espíritos. Se não tivesse espíritos, não tinha espiritismo. Porque o espiritismo estuda espíritos, então tem que ter espíritos para existir espiritismo. Naquele outro vídeo anterior eu tinha falado que a mediunidade não é uma habilidade dada para pessoas especiais. E também não é uma coisa aleatória como definida por genética, por exemplo. Mas agora eu quero destacar que sim, a mediunidade é uma ferramenta dada a algumas pessoas por motivos específicos. E as 3 funções dela são comunicar, auxiliar e consolar. Na vida real, de acordo com o espiritismo, todos somos médiuns. E enquanto algumas pessoas nunca desenvolvem essa mediunidade, outros estudam, trabalham e exercem muito bem o serviço mediúnico. A mediunidade é sempre um trabalho de assistência ao próximo e nunca profissional. Portanto, ele precisa ser desenvolvido de maneira responsável, altruísta e desinteressada. O melhor trabalho mediúnico é sempre feito dentro da casa espírita, onde há um comprometimento rigoroso com o estudo da doutrina. Então é um ambiente propício para isso. E fica a dica que o trabalho mediúnico nunca pode ser cobrado, porque como é um dom dado pela espiritualidade para o médium, não pertence a essa pessoa. Se alguém um dia te cobrar um serviço mediúnico, não paga não, e desconfie. Em Uma Colheita de Inverno, a mediunidade é a característica mais marcante dos 2 protagonistas, porque o Chris ele é um jornalista que consegue ouvir os espíritos dos mortos, e a May é uma menina que consegue enxergar os espíritos. O Chris ensina a May a usar a mediunidade dela de maneira responsável, sempre buscando ajudar o próximo e nunca cobrando pelos serviços que são feitos. Em ambos os casos, a mediunidade ela tem que ser encarada como uma coisa muito simples. Pensa aqui comigo. Se todos nós somos espíritos, encarnados ou desencarnados, a habilidade mediúnica de uma pessoa de conversar com os espíritos nada mais é do que a facilidade que ela tem de ignorar as barreiras da carne para conversar com os irmãos que estão do outro lado. E eu vou dar um outro exemplo para vocês que pode parecer muito bobinho, mas funciona. Imagine que vocês moram num apartamento com a família de vocês. E aí, tu te muda sozinho para um apartamento do lado.
Só tem uma parede dividindo vocês todos. Nesse exemplo, o apartamento que tu morava antes com a tua família é o mundo dos espíritos. E o apartamento novo é o mundo terrestre. Então a mediunidade é a facilidade que tu tem de abrir um buraquinho nessa parede e dar oi pras pessoas. Eu sou bom em improvisar exemplo, não sou? O grande vilão de Uma Colheita de Inverno é um espírito maligno chamado Hipátia, que se alimenta da fé e da desesperança das pessoas. E normalmente ele faz isso colocando as pessoas em situações muito difíceis e fazendo com que elas percam essa esperança, elas se sintam angustiadas, porque é esses sentimentos que vão alimentar o Hipátia. E esse é só um simbolismo que eu escolhi para representar o quanto que a gente tem que encarar de frente as dificuldades do nosso dia a dia e não ceder aos pensamentos e sentimentos nocivos que a gente pode ter enquanto interagindo com outras pessoas. Então, acompanha comigo o seguinte pensamento de acordo com a lógica espírita. Não existe o bem e nem o mal. O que existe é ignorância e esclarecimento. Então, tudo é um processo de tentativa e erro em busca de um aprendizado maior, certo? Então, se a gente trocar o termo pensamento positivo por pensamento esclarecido e o termo pensamento negativo por pensamento ignorante, fica mais fácil de entender como é que é a dinâmica dessas duas coisas. Como a própria May diz, dentro de Uma Colheita de Inverno, a gente só pode ter medo das coisas que a gente não conhece. Portanto, quanto mais a gente estuda o mundo, menos a gente tem medo dele. O pensamento positivo ou esclarecido, ele é a compreensão que a gente tem do mundo e, claro, o quanto que a gente domina a própria vida. E, obviamente, uma pessoa que conhece e domina certo assunto tem muito mais maestria sobre ele do que uma pessoa que não conhece, certo? Pincelado pela ficção espírita, o pensamento positivo ele exerce uma influência gigantesca em cima do pensamento negativo. Em Uma Colheita de Inverno, sempre que o Hipátia ataca os protagonistas, eles são obrigados a reviverem memórias ruins ou a encarar o lado mais obscuro dos pensamentos deles. E como forma de defesa, eles evocam memórias boas e se concentram em sentimentos mais agradáveis. Esses pensamentos positivos, então, eles tomam a forma de barreiras, de defesas, de paredes que repelem os maus espíritos e o Hipátia também. Enquanto isso é só ficção e fantasia, todo esse jogo de luzes faz com que a gente entenda um pouco melhor como é que é a dinâmica de pensamentos positivos e negativos na vida real. Vamos seguir a linha de raciocínio anterior e lembrar que a vida ela funciona numa dinâmica de esclarecimento e aprendizagem contra uma dinâmica de ignorância e estagnação. Isso significa que o objetivo de todo mundo é crescer e evoluir. E mais do que isso, significa que todas as pessoas têm o direito de se redimir dos seus atos mais cruéis. Encarnados aqui na Terra, nosso maior objetivo é testar as nossas virtudes e adquirir outras. Cada ciclo reencarnatório nos oferece oportunidades de testar as nossas características, refinar outras, de adquirir mais um bocado. E o que vai ditar se a gente vai aproveitar bem esse ciclo reencarnatório é a nossa vontade de se melhorar e também o esforço que a gente emprega nisso. Mas o objetivo final é esse, é ser melhor. E essa dinâmica não depende de punições, nem castigos, nem sofrimentos impostos, mas de desafios a serem superados e lições a serem aprendidas. Então uma pessoa que cometeu um ato errado, ela vai sim ter que arcar com as responsabilidades dos seus atos, mas não por pura punição, por castigo só, mas para que ela tire lições desses atos e aprenda com isso. Em Uma Colheita de Inverno, mesmo o pior dos vilões tem direito à redenção também. E aí fica o alerta de spoiler. Se tu não quer saber o final da colheita, pula pro tempo de vídeo que tá aparecendo em algum lugar aqui na tela e eu espero. Vai lá, pode pular. Em Uma Colheita de Inverno, Hipátia não é um espírito irrecuperável. A gente aprende que ele é só uma pessoa que tomou uma série de decisões erradas e sofre muito mais do que uma pessoa normal sofreria. A forma monstruosa que ele toma é uma forma criada a partir de toda a angústia que ele carrega dentro do coração. Mas dentro dessa casca monstruosa, ele é uma pessoa comum, que infelizmente acumula mais dores e mais arrependimentos do que a maioria de nós. Tanto é que o Hipátia ele é salvo no momento em que o Cris oferece para ele perdão e compreensão, e não quando eles têm um combate direto. É a fé que o Christopher tem na bondade do Hipátia que faz com que o vilão note que ele também tem uma chance de se redimir e começar tudo de novo. E pronto, deu de spoiler, deu desse ponto também, e vamos de uma vez pro quinto e pro último. Esse é um tópico que vai dar polêmica, quer ver? Para o que tu tá fazendo,
menos de ver esse vídeo, mas para o que tu tá fazendo agora e olha ao redor. Só olha. Olha para trás, olha para um lado, olha para o outro. Observa o lugar onde tu tá agora. Eu espero aqui. Eu vou até olhar também. Aqui, ó. Vocês sabem o que vocês viram? Pois é. Nada. Eu também não vi nada. Mas pode ter certeza que tem um monte de espíritos ao redor de vocês nesse exato momento. Isso porque, de acordo com a doutrina espírita, os espíritos eles estão em todos os lugares. Eles não habitam só a dimensão espiritual, mas também o nosso mundo encarnado. Porque as duas dimensões elas estão extremamente conectadas uma com a outra, né? E não só por isso, mas porque os desencarnados entram em contato conosco, eles interagem conosco o tempo todo. Às vezes eles interagem com a gente por intuição, por sonhos, por pressentimentos. Tem um monte de jeitos que eles fazem para se comunicar com a gente. Então a gente tem que estar sempre muito atento com o tipo de pensamento que a gente nutre ao longo do nosso dia. Por isso que é sempre importante, a doutrina sempre recomenda que a gente pratique a paciência, tenha calma, seja gentil com os outros, não julgue o coleguinha. Todas essas coisas são recados que a gente dá para a espiritualidade que dizem que tipo de energias a gente está disposto a absorver na nossa vida e, claro, com que tipos de companhia a gente está disposto a andar no nosso dia a dia. Em uma colheita de inverno, isso é super normal. Lembrando que é uma ficção, Christopher, quando recebe a mediunidade dele, também não sabe filtrar as vozes dos espíritos. Então ele tá sempre lá ouvindo o tempo todo, todas as pessoas, aquele monte de vozes na cabeça dele, enchendo, ele não sabe o que fazer, é uma loucura só. Aí, ao longo do tempo, conforme ele se acostuma com a própria mediunidade, ele aprende a filtrar essas vozes, como se tivesse um botãozinho de liga e desliga na cabeça. Ele liga, ouve, desliga, para de ouvir. E a May também é a mesma coisa. Ela tá tão acostumada a enxergar os espíritos ao redor dela que ela, às vezes, não identifica quem é que tá vivo e quem é que tá desencarnado. Porque para ela é super normal, é praticamente a mesma coisa. Ao longo desse vídeo, provavelmente vocês lembraram de outras obras que têm conceitos da doutrina espírita, mas não são ficções espíritas. E que obras foram essas? Eu quero saber de vocês que tipo de livro, série, filme, desenho, anime vocês já assistiram que tem algumas coisas da doutrina espírita, mas não são obras espíritas. Diz aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber que coisas passaram pela cabeça de vocês também. E, gente, por favor, não se assustem achando que as pessoas estão tentando falar de espiritismo escondidas pra vocês ou estão tentando enganar vocês. Não é nada disso. Muitos desses conceitos pertencem a outras religiões espiritualistas, são coisas muito antigas, são conceitos que já fazem parte da cultura pop e de muitas fantasias. Então não tem nada a ver, ninguém está tentando incutir ideias espíritas na cabeça de vocês de maneira secreta, tá? Por favor, não vão pensar isso. Mas, se vocês estiverem interessados em conhecer uma ficção espírita de verdade, baseada nos conceitos doutrinários mesmos do início ao fim, aí eu convido vocês a conhecer o meu livro Uma Colheita de Inverno, que está disponível tanto em e-book pela Amazon ou vocês podem comprar as edições físicas comigo. Essa aqui é a edição da editora Coerência e também tem a primeira edição da editora Lura. Vocês podem comprar tanto pelo meu site quanto conversando comigo pelas redes sociais que eu tô deixando em algum lugar aqui na tela. E é claro que eu não posso deixar de agradecer você por ter ficado comigo mais um vídeo inteiro. Clica no joinha aqui que vocês vão estar dando uma força gigantesca para mim e pro canal. E óbvio que se vocês curtirem os conteúdos que eu tô produzindo, eu vou convidar que vocês se inscrevam no canal e cliquem no sininho das notificações para ficar por dentro de todas as discussões que ainda estão por vir nesse mundo da ficção espírita e da espiritualidade. Se tu ainda não viu o meu vídeo sobre 5 diferenças entre espiritismo e ficção espírita, eu vou deixar aqui do lado no card, é só clicar, e também o book trailer de Uma Colheita de Inverno, se tu tá interessado em saber um pouquinho mais sobre o Chris, sobre a May e sobre o Paty que a gente conversou no vídeo de hoje. E é isso, pessoal, obrigado por tudo, que os bons espíritos acompanhem vocês sempre e até a próxima. Fui!